Dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Se você busca um médico de confiança, a Unimed Campos conta com mais de 500 médicos cooperados para cuidar de você. Se busca estrutura, tem acesso a uma ampla rede própria credenciada em toda a região. Se busca solidez, confie no único hospital da região com acreditação ONA 3, o mais alto padrão de qualidade em saúde. Unimed Campos, 35 anos de credibilidade e evolução. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imiv oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Imiv, porque proteger é cuidar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 27 de maio de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, né? Também pelo aplicativo Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. E no aplicativo nosso, né, da Folha, pode baixar aí no seu smartphone, no seu tablet, enfim, para você seguir, curtir e compartilhar a nossa programação. São 7h06 em Campos, uma ótima quarta-feira a todos, sejam bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. A gente começa com a previsão do tempo. Campos tem para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo bom, com a presença aí do sol e temperatura em elevação. A máxima para hoje já chega a 29 graus, com a mínima de 19. Não há previsão de chuva para Campos hoje. Neste momento faz 20 graus aqui no centro da cidade. Programa de hoje com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Vamos conversar com o William Passos. Na verdade, vamos fazer aqui uma mesa redonda, um painel político e de dados. O William é geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE e analista estatístico do Núcleo de Pesquisa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, no PERJ, da nossa querida UENF. Então, a gente vai trazer e apresentar aqui os números, os últimos números de todas as pesquisas, alguns fatos relacionados a esse número e aí entender, naturalmente, por que esse número subiu, por que aquele caiu, o que houve aqui para que essa mudança fosse captada, né, pelas pesquisas. Como a gente sempre fala aqui, pesquisa é uma foto, é um retrato, é um momento, que não quer dizer que amanhã seja a mesma coisa, pelo contrário. Né? E a gente está num país extremamente político, politizado, dinâmico nessa questão de política e dinâmico também nessa geração de fatos novos a cada dia. O impacto, por exemplo, de Vorcaro sobre Flávio nas pesquisas a presidente. Qual foi? O que Flávio Bolsonaro perdeu depois de ter que admitir que foi até Vorcaro pedir dinheiro de patrocínio para receber o que ele tinha de atrasado com Vorcaro para o filme, né, do pai. E aí, o que isso impactou nesses números? O que, por exemplo, e como a gente fala aqui, a gente falou, é um gerador de fatos, naturalmente, o que ontem, o encontro de Flávio com Trump nos Estados Unidos pode render ao pré-candidato a presidente da República? O que aquela foto significa? O que aquilo pode trazer de benefícios, né, para a sua campanha? A gente vai entender também aqui, né, daqui a pouco com os nossos analistas. Tanto hoje a gente vai fazer isso, né, o Aloysio Abreu Barbosa, tentar projetar esse momento e também analisar esses números junto com o William Passos. Segundo bloco, a gente fala sobre o favoritismo de Paes nas pesquisas e com a ação do STF. E Lula, pró-Ricardo Couto, a fala de Lula que repercutiu muito aí nesses últimos dias, né, admitindo lá a manobra do judiciário para manter o juiz no comando do estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que já temos um presidente da Assembleia eleito. Vamos entender isso tudo. E por fim, a eleição a senador, que também tem fato novo, cada um dos temas aqui do programa com fato novo. Eleição a senador com um fato muito novo e, aliás, estava vendo aqui a coluna do Lauro Jardim, curtinha e grossa, material robusto nos 2 celulares e também no tablet de Cláudio Castro, apreendidos ontem por uma nova operação da Polícia Federal. Vamos saber disso tudo daqui a pouco.
tem até aí a possibilidade do Cláudio Castro jogar a toalha e não ser mais aí nem pré-candidato a senador. Daqui a pouco a gente vai saber tudo. Fique aí ligado, acompanhe o programa, né, para a gente entender esse processo. Se quiser interagir com a gente, lá nos chats do Face e do YouTube. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Vamos aos destaques aqui de hoje do jornal Folha da Manhã, impresso hoje nas bancas aí já desde cedo e também nas casas dos assinantes. Folha da Manhã é destaque aqui essa operação que a gente acabou de falar. Castro na mira da Polícia Federal por aportes de 3,7 bi em fundos do Master. Alvo de busca e apreensão pela segunda vez, ex-governador é investigado por aplicação irregular de recursos na Rio Previdência, ou da Rio Previdência no Banco Master. Quase 4 bilhões de reais esse dinheiro, que é da Rio Previdência, naturalmente, dos mais de 230 mil, né, assistidos aí pela Rio Previdência. Meu pai, os aposentados do Estado. Nota fiscal volta a ser integrado, NF volta a ser integrado nas políticas do MDA, ou seja, Norte Fluminense, Vladimir afirma que apoiará seu pai e grupo define demais as alianças. Está aqui também na capa da Folha. 18 anos, vítima de acidente, jovem, morre no Ferreira Machado. O UENF cedia maior evento científico do interior do Rio. Em congresso, aí a nossa UENF. Moradores sofrem com fumaça de antiga ferrovia. Os caras têm jeito, né, rapaz? Descaso. Em uma semana, moradores registraram pelo menos 2 episódios. É brincadeira, não. Americana e Bom Sucesso tem vitória alvinegra por 2-0. Porto do Açu realiza ações em prol do Maio Amarelo. Inscrições para o Enem vão até junho. Fique atento aí, hein? Tem nova pesquisa, já para a gente fechar aqui nas manchetes da Folha. 7h13 em Campos. Nexus, Lula tem melhoras, mas o Flávio se sustenta, mesmo depois de tudo que aconteceu aí com as conversas e até mesmo, tem que saber se essa aqui já trouxe, e a Luiz vai fazer essa gentileza daqui a pouco, se já trouxe também, após ele revelar que esteve na casa ou visitou em algum lugar lá o Vorcaro depois de ser preso, já com a tornozeleira. Enfim, presidente admite manobra por Couto, está aqui, fala que teve repercussão do presidente Lula, e com 2,7 de infestação, o CCZ reforça mutirões. Gente, 7h14, William Passos, bom dia, amigo, bem-vindo, parabéns pelo seu aniversário ontem, né? Soube que o dia foi muito festejado, comemorado e merecidamente, você, um camarada, né, que a gente aprendeu a admirar, respeitar muito, sobretudo pelo seu talento, seu conhecimento, e que você sempre nos empresta aqui através dos microfones e também lá do jornal e do portal folha1.com.br. Parabéns, amigo. Sucesso para você sempre e seja bem-vindo hoje. Bom dia, William. Bom dia a todos, bom dia ouvinte, bom dia quem está nos assistindo, vai nos assistir. Eu continuo recebendo mensagens de parabéns, porque, Cláudio, eu trabalho com uma margem de erro de 2 dias. Entendeu? Então, no dia seguinte, até dia 28, eu continuo recebendo, tradicionalmente. Então, dentro da margem de erro, ainda está valendo. Ainda está em tempo ainda, né? E isso 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ainda continua chegando. Isso serve também no caso de presente, que você quer dizer, naturalmente, né? Pode mandar que não tem problema nenhum. Essa marca de erro nunca é para baixo, né? Eu nunca recebo parabéns antes, né? Boa. Valeu, William.
Mas sempre torcemos muito e desejamos muita saúde e sucesso a você. Deixa eu trazer o bom dia do jornalista Luiz Abreu Barbosa. Amigo, tem assunto e tem, como a gente faz aquele paralelo, sempre destacando aqui, né, que a tragédia humana e a tragédia ali ocorrida é irreparável e a gente não fala sobre isso, e sim o fato de aquele trágico acidente do avião, né, do Eduardo Campos ter mudado todo um rumo de uma campanha e quase que muda também uma eleição em si, de presidente da República, que é a principal eleição de um país. Então, assim, a gente usa esse detalhe como fato apenas nos números. E o que tem de avião de Eduardo Campos aqui, nesses últimos dias, desde a fala de Flávio, com a conversa que vazou lá pelo Intercept do Flávio, com a operação da polícia ontem, federal, mais uma vez no Rio de Janeiro, apreendendo inclusive 2 celulares, um novo e um antigo, que da outra vez não havia sido encontrado, e um tablet também, que segundo Lauro Jardim é bem robusto aí do ex-governador Cláudio Castro. Bom dia, Luísio, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, Beto que está na técnica. Eu não vi, eu estava vendo o basquete. Ele ganhou de 3-0, Luiz. 3. Enfim, bom dia, William, obrigado pela presença, Deus parabéns já por telefone, dei no grupo, estou dando agora, vendo. 40 anos, né? 40 anos. Começou a fase 200. Dessa fase ninguém passa, é muito pouca gente, né? Que só os centenários passam da fase 200, né? Oxalá você seja um deles, né? Bom dia, sobretudo você que nos acompanha pelo streaming, como telespectador, ouvinte. Nosso bom dia especial aos taxistas, motoristas de aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, mas é mais uma condição, os pais de alunos que vão agora tirar os filhos da escola, naquelas filas ali, duplas intermináveis, com o rádio do carro sintonizado na 98.3. Mas eu sinceramente, aquela coisa, esse dia a pessoa veio falar para mim assim, você gosta muito de política? Eu falei, não gosto não, cara. Eu conheço um pouco, mas não quer dizer que eu goste. Se eu pudesse, eu faria hoje sobre basquete, por exemplo. Eu faria sobre eleição, ou essa... Você falou do avião do Eduardo Campos, né, no sentido do imponderável afetando uma eleição, né, a despeito, lógico, de toda a tragédia envolvida naquilo, que a gente pode, né, tem sempre que lembrar, a tragédia humana ali envolvida, um político novo, né, não foi só ele, a tripulação, todo mundo que estava no avião morreu, né, mas, cara, tomando isso como um ponto de inflexão do imponderável, na alteração do que seria uma normalidade de uma campanha e pré-campanha eleitoral, tem uma esquadrilha de Tonov e Eduardo Campos sobre o céu brasileiro desde julho do ano passado. A carta de Trump, que Lula começa a operar, a reação boa de Lula, depois na ONU, no caso até no céu do Brasil e dos Estados Unidos, né? Lula brilha na ONU e tal, depois da operação do Alemão e da Penha, que também ninguém esperava aquilo, mais de 120 mortos. A despeito de qualquer juízo moral, foi uma operação muito popular. Lula chama de chacina e começa ali a perder o que tinha recuperado. Aí depois tem todas as pesquisas dando Tarcísio como o candidato mais indicado. Em dezembro, ainda no ano passado, Bolsonaro da cadeia, ainda na Papudim, escolhe o filho Flávio, é um imponderável também, né? Tarcísio seria o nome que as pesquisas indicavam, né? Que seria o nome mais adequado. Depois tem um Antonov do desfile da Acadêmica de Niterói, né? Com aquela ala Famílias de Conserva, tem um negócio, enfim. Depois tem a Érica Hilton, outro Antonov, né? Ajudando a prejudicar Lula, a esquerda de maneira geral, né?
também sem nenhum juízo de valor moral sobre a Erika Hilton. Falo do efeito que ela causa no eleitor, né? Só isso. Não estou falando nenhum juízo moral sobre Erika Hilton poder ou não ocupar a Comissão do Direito da Mulher na Câmara. Sem nenhum juízo de valor sobre isso. Enfim, tem agora a gravação, né? Outro Antonov, a gravação que saiu agora de outra candidata do Campos, a gravação que saiu agora de Vorcari. Então, é uma esquadrilha, vamos combinar. É uma esquadrilha de Antonov de avião do Eduardo Campos, né? Antonov é aquele cargueiro russo mais avião do mundo, né? Enfim, mas vou começar pelo começo, né? O caso Vorcaro, assim, a gente tem 3 pesquisas, porque no dia 13 de maio, de manhã saiu a Quest. À tarde, Intercept solta o áudio de Vorcaro. Então, a Quest não pegou. Por óbvio, né? Saiu horas antes, foi concluído no dia anterior, ela não pegou. Mas, se você olhar a Nexo e a Atlas do mês passado, no final do mês passado, elas já davam que Flávio tinha batido o teto. Flávio vinha crescendo de dezembro em diante, né? E aquela coisa, vai crescer até onde, né? A gente não sabe. Quando você não sabe o tamanho do seu adversário, dá mais medo, né? É tipo tubarão. Ele dá mais medo quando está embaixo d'água do que quando aparece. Você não sabe o tamanho dele, né? E o tamanho dele começou a ser aferido a partir das pesquisas Nexus e Atlas no final de abril. Isso é confirmado por essa Quest, que saiu no dia 13, mas ainda sem a coisa de Vorcaro. É o que eu quero dizer. Ele veio crescendo substancialmente de dezembro até final de abril. Ali ele bate teto, começa a patinar, para de crescer. E já na Quest, antes de Vorcaro, Lula começa a ensaiar uma recuperação. Tudo na magia, né? Depois do dia 13, né, pesquisas depois, já medindo os efeitos, saíram Atlas Intel, Datafolha e a Nexus, né? Que saiu ontem. Outra Nexus. Outra Atlas, Datafolha e Nexus. E assim, onde há, sem sombra de dúvida, o impacto, né, do vazamento da conversa do Vorcaro. E essa Nexus também é sobre o encontro que o Flávio admite ter tido, já com ele preso, né? Agora, nada que tenha, não sei, eu quero até ouvir vocês também, mas pelos números, nada que tenha, assim, um estrago irreversível, nada que abale a condição de Flávio de ser, de longe, o candidato de oposição mais competitivo à presidência da República. Mas eu quero ouvir vocês, essa é a minha opinião, né? William? É exatamente isso, Aloysio. Eu acredito que o PT, a campanha do Lula, esperava que a desidratação, digamos assim, do Flávio, que esses fatos fossem maiores. Mas, embora tenha tido ali uma queda na intenção, porque pesquisa mede intenção, não mede necessariamente o voto que vai aparecer na urna. É importante destacar isso. Embora tenha tido essa queda da intenção, Flávio continua sendo o candidato mais competitivo da direita, né, de longe. Existe uma dificuldade de se pensar numa alternativa ao nome dele, dada a competitividade. Tudo mais constante, ele está no segundo turno, né? Nesse momento, um segundo turno menos apertado do que aquele projetado pela Quest do início da manhã de 13 de maio, como você mesmo destacou. Mas nós ainda estamos em maio, a eleição ainda é em outubro, né? Não começou a campanha, não se começou a discutir Brasil, e, enfim, existe ainda um conjunto, um pacote, né, de ações do governo federal, né, que vão ser lançadas aí daqui até a urna. Então, nós temos, né, um conjunto de acontecimentos que podem
né, impactar no resultado de intenção daqui para frente. Então, é preciso acompanhar. Né? É importante destacar que uma das coisas mais importantes para o eleitor decidir o voto, que é a economia, ainda não começou a ser discutido. Né? A gente conhece a visão do Lula sobre a economia, o que ele pensa em termos de desenvolvimento de país. E a gente imagina o que o Flávio pensa. Né? Porque até agora, até por uma questão estratégica, não houve nenhuma colocação no sentido de defesa de pontos de vista, de caminhos em direção ao Brasil, e isso, né, pode, por mais polarizado que esteja o cenário, de alguma maneira influenciar em intenção de voto, enquanto a gente não tem certeza, né, para além de aspectos políticos, né, enfim, que influenciem no cenário. Mas, de fato, como era esperado, de alguma maneira, né, a ligação do Flávio com esse conjunto de acontecimentos impactou na intenção de voto, era esperado isso, mas não o suficiente para tirar a competitividade dele. Né? Agora, o quanto que isso vai permanecer de impacto sobre a imagem dele daqui para frente, a gente precisa acompanhar. Tem muito tempo, dá até tempo de esquecer, né? Nogueira, vou roubar o papel de âncora. Nogueira. Não, boa. Cara, é impressionante. E assim, eu confesso que me surpreendeu muito. Não achei que ia cair o Flávio, que ia jogar a toalha num primeiro momento. Não cheguei nem a pensar nessa questão, mas no decorrer do dia daquela notícia, desde a pergunta do repórter do Intercept, onde ele saía de uma reunião e ele não respondeu, falou que aquilo era militância, não era jornalismo, até ele, numa entrevista ao vivo na Globo News, acompanhei a entrevista na íntegra, cara, assim, ele lidou muito mal com isso. A assessoria de comunicação dele, inclusive o Marcelão, né, que é conhecido lá, chefe da assessoria de comunicação da campanha dele, caiu, pediu demissão em meio a essa crise. E mesmo assim, ele resistiu. Essa resiliência do bolsonarismo é um negócio impressionante, assim como tem também do lulismo. Agora, o fato que traz essa informação e depois reforça ainda a notícia de que ele teve na casa do Vorcaro já com a tornozeleira eletrônica. Então, assim, ele sabia com quem ele estava lidando, ele sabia que o Vorcaro era um banqueiro enrolado, no mínimo enrolado. Então, mesmo assim, os eleitores se mantiveram ali firmes com ele. Esse percentual que caiu, tipo aquele percentual de independentes, não mexeu na base eleitoral do bolsonarismo e nem na direita. Acho que isso é um momento para se refletir e entender o que vai acontecer, porque você trouxe um detalhe muito bom ontem, em que a gente conversava aqui, você trazia, Luiz, a cronologia da notícia vazada, do áudio vazado pelo Intercept. Por que não foi antes, naquele de 4 de abril, que era o período final para a troca de candidato, o fechamento, né, do registro da candidatura, da pré-candidatura, né, da escolha do nome, desincompatibilização de cargo? Por que não vazou esse áudio antes, já que essa operação vem desde o ano passado? Então, assim, isso marca muito um ponto para ele de resistir a todo esse ataque, esse momento de crise que passou. Caiu o chefe da campanha, mas ele permanece relativamente firme dentro das estatísticas que vocês traduziram para a gente dessas pesquisas. Agora, tem um fato novo, e aí eu jogo para você, Aloysio, começar analisando, depois para o William, a reunião ontem, porque assim, havia necessidade de criar um fato novo, diferente. O William falou em discutir Brasil, e a assessoria dele já está pedindo isso. Para quê? Para suplantar essa notícia. O William falou também, há tempo até para esquecer desse fato, né? Então ontem ele conseguiu, meio que naquela, tipo assim, vai para os Estados Unidos, que lá a gente dá um jeito de fazer esse encontro aí entre uma agenda e outra com o Trump.
E aí já tem repórter perguntando a ele, com 15 minutos de reunião, Lula fez no início do mês 3 horas de reunião, essa coisa de detalhes, né? E teria tido só 15 minutos, um encontro entre uma reunião e outra, mas tirou a foto com o Trump e com o irmão, o Eduardo, que foi quem ajudou lá, e Paulo Figueiredo também, né, que ajudou a agilizar isso. Qual vai ser o saldo dessa foto? Qual vai ser o saldo dessa reunião, onde ele, segundo ele, propôs lá uma série de acordos, caso ele vença a eleição para presidente com os Estados Unidos? Eu começo com você, Aloysio. O saldo maior previsto seria suplantar o assunto Vorcaro? Seria enterrar esse assunto? Eu acho, assim, que, ou muito me engano, o assunto Vorcaro vai render até a eleição e depois da eleição. Tá? Ou muito me engano. Quanto tempo durou o mensalão? Da primeira denúncia ao julgamento? Quanto tempo durou o Petrolão? Primeira denúncia ao julgamento? Quanto tempo durou o Lava Jato? Do início da Lava Jato, lá com... como é que é o nome do diretor do Petrobras? Que até foi diretor aqui da... Paulo Roberto Costa. Da prisão do Paulo Roberto Costa até o fim da Lava Jato no governo Bolsonaro, quanto tempo demorou? Então, esses processos não são curtos. Eles não são curtos, eles levam anos. Às vezes décadas. Ou uma década, pelo menos. Entendeu? Então, eles não são curtos. Eles vão para além da eleição. Vão influenciar a eleição, mas eles vão para além da eleição. Acho muito difícil ter conclusão. Julgou, condenou, começou a cumprir pena até outubro. Acho impossível que isso aconteça. Né? Então, a gente vai ter muita surpresa ainda por aí. Tem muito avião de Eduardo Campos naquele celular do Vorcaro. Muita coisa. Talvez o celular do Vorcaro hoje seja uma fábrica de Antonov político de Eduardo Campos. Né? Essa metáfora que a gente faz aí. Agora, a foto de Trump, eu não sei, cara. Trump, isso está feito de pesquisa, não é um presidente estadunidense querido pelos brasileiros. Não é. Ele não é querido. Tirando o imbecil que vai comemorar o 7 de setembro com a bandeira dos Estados Unidos, esse daí é caso para psiquiatra, mas infelizmente, a taxa ínfima da população influencia pouco, eu acho. Eu acho, sinceramente, que em relação a... O que acontece? Qual é a relação que o Jair Bolsonaro tinha, que Flávio demonstrou ontem, que o Milei da Argentina tem em relação a Trump? É subserviência. Subserviência. Entendeu? É lacaio. E qualquer... Cara, seja de esquerda, de direita, de centro, político, qualquer cidadão de qualquer país gosta, ele almeja, ele deseja que o seu líder fale de igual para igual com o líder do país mais poderoso que o dele. Economicamente, militarmente, entendeu? Então, Flávio é mais um capacho da extrema-direita que vai tomar benção a Trump. Lula é o cara da esquerda que olha Trump, força Trump a olhar e falar com ele de igual para igual. Percebo que são construções diferentes, são narrativas diferentes, impactos psicológicos diferentes, impactos no voto diferentes. E volto a repetir, Trump não é um presidente querido à frente de pesquisa pelos brasileiros. Não é querido. Não é querido. Se me permite? Pois não. Principalmente depois do tarifaço. Então, exatamente. Não é querido. Agora, só para dar alguns números, até rolar a bola para o William, a Atlas chegou a dar uma perda assim maior, né? Quer dizer, vamos abrir o maio, nos três institutos pós-Vorcaro, pela Atlas, em abril, Flávio liderava o turno por 0,3, foi empate quase numérico, 47,8, 47,5. Flávio perdeu 6 pontos na Atlas, 6, no segundo turno contra Lula. Foi para 48,8. Lula ganhou 1,4, foi para 48,9. Ok? Datafolha do final de semana.
a de maio, mas eu vou comprar com abril. Lembra da Folha? Segundo turno, Lula tinha 46, passou 47, cresceu 1 ponto. Flávio tinha 45, passou 43, 2 pontos, margem de erro. E, não, perdão, essa foi anexo, anexo de ontem. 46, perdão, desculpa, vou refazer o raciocínio. A Atlas, primeira deu de maio a abril, segundo turno Lula e Flávio Bolsonaro. Lula tinha 47,5, passou 48,9, cresceu 1,4. Flávio tinha 47,8, liderava por 0,3 e passou 41,8 em abril. Perdão, em maio. De abril a maio. Então, a Atlas deu uma queda assim razoável, 6 pontos para além da margem de erro. A Datafolha, Flávio tinha... Estava empate, 45,45 em abril. Em maio, Lula cresceu 2 pontos, 47, e Flávio perdeu 2 pontos, 43, margem de erro. E a diferença e as mudanças, né? A diferença entre uma e outras mudanças. E anexos, em abril, Lula tinha 46, passou 47, cresceu 1 ponto. Flávio tinha 45, passou 43, 2 pontos. Quer dizer, tirando esses 6 pontos da Atlas, todos os demais movimentos são na margem de erro. O que espantou um pouco, como foi a primeira, foi esses 6 pontos da Atlas. Né? Aí espanta um pouco. Mas, cruzando os dados das 3 pesquisas, me parece ser algo assim, teve sim, lógico que teve impacto, mas, né, tirando esses 6 pontos da Atlas, é tudo mais de erro. Como é que você vê, William? E aqui, ao que parece, né, o impacto é um impacto mínimo, né? Vamos aguardar as próximas pesquisas para ter uma consolidação dessa visão, né? Pareceu ali, assim, considerar também a diferença de metodologia, mas nesse esforço de interpretação que parece assim, houve um impacto mais imediato maior, um recuo, é o que ficou parecendo, né? E vamos aguardar as próximas pesquisas para ver a consolidação desse impacto. O caso envolvendo o Master é um caso bastante sensível, porque um dos elementos que mais impactam na intenção de voto, em resultado eleitoral, em campanha, etc., então, no que diz respeito ao escândalo, é aquele relacionado à corrupção, né? E é a primeira vez, né, que dentro do bolsonarismo existe, assim, uma associação de envolvimento com algum caso de corrupção. Nós já tivemos, naturalmente, os casos da rachadinha lá atrás e tudo, mas dessa monta, né, parecendo ser algo assim maior, e parece ser a primeira vez. Existe a percepção de que uma certa naturalização em relação a situações como aquela da rachadinha no imaginário da população brasileira, e, em função disso, uma certa tolerância, né? Acontece, é comum e tudo. Mas o que a gente vai percebendo, à medida que vai analisando pesquisa eleitoral, pesquisa de opinião, é que existe uma rejeição e uma intolerância à associação da imagem de políticos com casos de corrupção, embora a própria população brasileira, nas pesquisas de opinião, não estou falando só dessas pesquisas eleitorais que a gente está observando, mas quando a gente pega com todo, né, a gente sempre costuma repetir, né, quais são os piores problemas que existem no Brasil, aí a corrupção aparece lá em cima, né? E existe uma percepção de que a sociedade brasileira, dentro da sociedade brasileira, há corrupção, né? No entanto,
existe o desejo por parte da população brasileira de que as lideranças políticas não se envolvam com casos de corrupção, né? Então, quando há um envolvimento, né, dessa liderança com casos de corrupção, isso rebate, né, a pesquisa de intenção de voto e tudo. Importante lembrar que, desde que o Jair Bolsonaro se projetou, um dos elementos que mais era explorado em relação à imagem do Lula era exatamente, né, escândalos de corrupção. Aliás, são duas coisas, né? Escândalo de corrupção e o encarceramento, que seria a consolidação, a confirmação de que há, né, corrupção. A gente recorda, né, muito dentro da campanha política bolsonarista, que chamava o Lula de presidiário, né, uma forma de desqualificar a imagem. Agora, né, o Jair vive essa situação. Então, são elementos que rebatem, né, mais do que valores, muito mais que questões ideológicas, né? Se aparece lá um escândalo associando a venda de terras raras, isso não rebate na urna. Mas se aparece uma situação em que há, né, uma ideia de que houve envolvimento, né, daquela liderança política com que a maioria da população entende, aqui você, assim, né, usar uma palavra bem popular, entre aspas, roubalheira, aí isso já rebate. Então, um telhado de vidro, né, que, digamos assim, caiu no colo, né, para a campanha do PT, e que forçou a campanha do Flávio a fazer o primeiro gerenciamento de crise. E aí a gente precisa observar como vai ser os desdobramentos disso, como que isso vai ser conduzido daqui para frente. Porque, para além do caso Master, né, pode ser explorado lá na frente, são coisas que aconteceram lá atrás, e aí cria-se toda uma narrativa, uma versão, né, juntando, dando coesão, como se aquilo fosse uma coisa só, para reverberar na opinião pública e, consequentemente, né, ampliar a rejeição do Flávio. Né? Acho que é importante destacar também que a gente também observou ali um leve aumento ali da rejeição do Flávio. Foi outro ponto também que me chamou a atenção nas pesquisas, né? Queda de intenção, um pouquinho da subida de rejeição, porque estava meio a meio ali com o Lula, né? Eu acho que, assim, só para ter que finalizar por causa do tempo, enfim, você falou que surgiu isso daí. Olha só, a gente vive no mundo real. Né? A gente vive no mundo real. Isso não surgiu, né? Os celulares a conversa de outubro, né? A conversa de outubro. Na véspera de Volcano ser preso a primeira vez e seus celulares apreendidos. Então, esses celulares estão na mão da Polícia Federal desde outubro. No mundo real, a Polícia Federal sofre ingerência do governo de turno, que é o governo do PT. Como foi no governo Bolsonaro, como foi no governo Temer antes, como foi no governo Dilma, como foi no governo Lula, como foi no governo Fernando Henrique, como foi no governo Itamar, como foi no governo Collor, como foi no governo Sarney, como foi no governo João Batista Figueiredo, para chegar ao último aí da ditadura. Lembrando aí de cabeça, o presidente, eu acho que não esqueci nenhum. O governo de turno tem ingerência da Polícia Federal. Isso só foi liberado agora após o prazo de desincompatibilização. Né? Tarcísio ficou no cargo, ele pode concorrer de governador de São Paulo, ele pode concorrer a governador, mas não pode mais ser presidente. E eu não acredito em coincidência. É republicano? Não, não é republicano. É do jogo? É do jogo. São duas coisas diferentes. Né? E também a gente não pode perder de vista que, para além do impacto de Flávio, de Vocaro, Lula está crescendo por iniciativa própria. Vou dar aqui uns dados da Nexo, que eu peguei no ponto final, me aprofundei um pouco mais. Percepção da economia. Os que acham que a economia do país e a sua própria, né? 48% acham ruim ou péssima. É muita gente, a maioria, né? Mas são 3 pontos a menos que os 51% de abril. Os que acham regular oscilou 1 ponto para cima,
de abril, maio, 32, 33. E os que acham ótimo ou boa oscilaram 2 pontos para cima, de 16 em abril, 18 em maio. A maioria acha que está ruim, mas essa maioria está diminuindo. E a minoria que acha que está melhorando está aumentando. Percepção na comparação, a comparação econômica do governo Lula com o governo Bolsonaro. Né? Os que acham um pouco muito pior são 40% hoje. O atual governo um pouco muito pior são 40%. Hoje, em maio, mas eram 46 em março e 42 em abril. Ou seja, quero 6 pontos em 2 meses. Os que acham um pouco muito melhor o governo Lula, economicamente, do que o Bolsonaro, hoje são 42, em tendência de alta. Eles eram 37 em março, 39 em abril, em 2 meses. Eles cresceram 5 pontos. Uma coisa que, assim, a gente achou, o IR, isenção do IR, vai mexer, não mexeu nada. Não mexeu nada. Agora, taxa das blusinhas. Essa daqui é campeã. O Lula, ele fez a taxa das blusinhas quando assumiu, em 23, ele é Haddad, né? Que era agora em 12 de maio. Pela Nexus, são todos dados da Nexus, da pesquisa mais atual que a gente tem. 71% dos brasileiros souberam que acabou a taxação. 73% acham que Lula agiu certo. E 50% admitem que fizeram compras de sites internacionais nos últimos 12 meses. Aí a Nexus vai fazer um cruzamento interessante. Dos números da taxa dos blusinhos com intenção de voto. Entre essa maioria de 73% dos brasileiros, 73% dos brasileiros, que acham que o governo federal agiu certo ao abolir a taxa dos blusinhos, 53% vão votar em Lula, 39% em Flávio. Então, há o Antonov de Vorcara, mas há... também não vou entrar na discussão se a medida eleitoreira ou não, se ela protege o mercado. Estou falando de jogo jogado. Jogo jogado. Tem Vorcaro, mas também tem iniciativa própria do governo. A percepção da economia está melhor, ela está ficando menos pior. E você vê mês a mês. Mudou na magia desse mês, vai de um mês para o outro. Mas quando você pega 2, 3 meses, é um movimento contínuo, entendeu? Então, eu acho que Lula tem, assim... para finalizar, porque a gente faz um bloco inteiro sobre isso, né? Essa coisa do Irã, Lula está controlando artificialmente o preço do diesel. Isso vai ter um custo para a Petrobras. Esse custo vai ser nosso. Dos nossos impostos, do nosso bolso. Mas ele está conseguindo conter a explosão de preço. O custo disso vai ser pago a posteriori. Não vai ser parado. Mas ele está conseguindo, com o aumento do preço do diesel, porque o diesel está em tudo. O diesel está no carro que move a diesel e em tudo que o diesel carrega. Entendeu? Então, não há nada que você olhar ao seu redor que não tenha diesel aí, agregado ao valor. O frete do diesel. Então, eu acho que, assim, vamos esperar, né, como vai ficar a situação do Irã, e vamos esperar como vai ser o valor dessa conta. Porque mágica não tem. Esse dinheiro está saindo em algum lugar, né? Para segurar o preço do diesel. Mas está dando resultado. Eu estou analisando, olha só. Sem que está certo, que está errado. Sem valor moral. Eu estou analisando o jogo jogado. Está dando certo. E aí, você pode somar esse jogo aí algumas outras ações do governo. São 7,50. É aquilo que você falou. A gente faz um programa só com esse mapa aqui de governo. Federal. Mapa que eu digo de ações de um lado e do outro. Visita do pré-candidato a um presidente de uma potência. O Move Brasil é um programa que o governo lançou para financiar carro a 1%. Olha que situação. Você tem ali uma expectativa
No primeiro dia já houve 300 mil consultas para esse Move Brasil, financiamento de carro para o motorista de aplicativo. Hoje deve entrar em pauta, não posso afirmar, isso é Congresso, a votação da escala 6x1. Então, quer dizer, você tem isso, o que você falou muito bem, Luiz, isso vai ter um custo lá na frente? Vai. Hoje você tem uma série de programas, né? O Desenrola, por exemplo, 2, né? Tem também efeitos sobre essa... talvez diminuição de rejeição, esse aumento na aprovação do governo. Tem medição aqui no anexo, ela teve efeito, sim, ela é conhecida, mas ela ainda não, a maioria ainda não acha que ela serviu para diminuir suas dívidas. Para ajudar, né? A maioria conhece, mas ainda não viu o efeito real, entendeu? Olha, todos nós queremos segurança, isso aí, ninguém abre mão de segurança, mas ninguém... Desculpa, a blusinha mexeu bastante. Mas ninguém, é o que eu estou dizendo, ninguém abre mão de uma sensação de melhora, de uma certa, não é nem tranquilidade, mas é de um alívio um pouco nessa pressão que está a economia brasileira. Não está brincadeira, a coisa não está, o custo de vida não está fácil. Então tudo que vem no sentido de amenizar, de ajudar, eu comprei um tênis, um exemplo, rápido aqui para fechar. Um tênis da China, 114 reais o tênis. Com os impostos, com as taxinhas, foi para 200. Então, olha só, repara aí o detalhe. Você quase que dobrou o valor do tênis. É um exemplozinho simples. Isso eu estou falando em uma escala... Para finalizar, eu tenho várias instruções à Janja, sobretudo pelo que ela representa politicamente, né? Mas ela estava coberta de razão. Lula, não mexe na taxa das blusinhas, Lula. Nesse ponto, diz que Janja exerce influência ruim sobre o Lula. Se Lula ouvisse Janja lá atrás, acho que poderia estar melhor. Mas, enfim, finalizar a história, na minha opinião, essa eleição, eu falo que, para mim, vai ser decidido no Photoshop. Acho impossível ser mais 3 pontos válidos, para um lado ou para o outro, impossível. Mas, assim, eu acho que Lula recupera um favoritismo que tinha perdido para Flávio, pelo menos do Carnaval em diante. Bom, quer comentar, William, só para a gente fechar, sobre essa recuperação, esse comentário do Aloysio, você colocar alguma... Eu ia exatamente falar aquilo que o Aloysio já acabou de dizer, essas últimas palavras, né? Acho que o Lula recupera nesse momento um favoritismo que aparentemente, né, momentaneamente, ele havia perdido. É importante sempre considerar a capacidade da máquina, né, de desequilibrar o pleito, e o que aconteceu na eleição passada, em que o Jair quase conseguiu reverter uma desvantagem, né? A gente teve um Lula quase se elegendo em primeiro turno, e um segundo turno, que é um curto, né? São poucos dias, em que ele conseguiu reduzir a diferença, né? Uma capacidade bastante considerável, né? E foi um ano em que, mais uma vez, quanto de subsídio ao preço do combustível, né, com ICMS zerado, né, a gente deve lembrar disso, e aí a gente teve pagamento de subvenção para caminhoneiro, né, tudo isso, sim, focos, né, as campanhas vão identificando focos do eleitorado e procurando atingir esses focos do eleitorado, que é o que vai acontecer nos próximos meses, com o governo, né? O lançamento, por exemplo, do Desenrola, ele é focado na camada da população, né, com menos renda, e que é a que tem maior endividamento. Endividamento realmente é um dos maiores problemas das famílias brasileiras. Como a isenção do imposto de renda teve essa pretensão, só que o impacto foi neutro, né, abaixo daquilo que provavelmente esperava, né, a campanha do PT, que foi, na verdade, promessa da campanha anterior. E que, se a minha memória não está falhando, né, o Paulo Guedes já falava sobre isso, né,
e sobre essa necessidade, né? Criticava a correção, Paulo Guedes, Escola de Chicago, aquela coisa toda, criticava a falta de correção da tabela do imposto de renda, que foi corrigido pela última vez, havia sido corrigido pela última vez no governo de Fernando Henrique Cardoso, e aí a gente chegou a ter essa distorção, e que realmente impacta, né, na vida das pessoas e causa uma enorme insatisfação, principalmente a classe média. Só que a distorção na tabela do imposto de renda chegou a um tal nível que né, a pessoa com um pouco mais de um salário mínimo já estava começando a pagar. Então, a identificação desses nichos e a criação de políticas que criem a sensação, por parte dessas pessoas, de maior capacidade de poder de compra, né? Uma sensação subjetiva e objetiva, né? Ou seja, realmente essas pessoas conseguem ter um pouco mais de dinheiro para poder comprar coisas, que é a parte objetiva, de fato elas conseguem, e a parte subjetiva, né, que é a percepção de que elas conseguem, porque pode parecer óbvio, mas não é. Muitas vezes a pessoa está conseguindo comprar mais coisas, mas ela tem a sensação de que a vida dela não está melhor. E o inverso também acontece, né? Ela tem a sensação de que a vida dela está melhor, mas ela não está conseguindo comprar mais coisas. Então, essa política da renegociação de dívida tem essa pretensão, né, de dar um alívio financeiro e gerar também a sensação, a expectativa, a percepção de que folgou financeiramente e a situação está um pouco melhor. Mas só para frisar, as pesquisas colocam assim, o conhecimento desenrola a expectativa, existe em alta. Usei e melhorou minha vida? Ainda não. Ele pode vir a ser. E naufragou. Blusinha está correndo mais que você, Cristiano. Vocês esperam. Quer ver um negócio? O William estava falando do Bolsonaro. Auxílio Brasil, eu digo Bolsa Família, um ano para R$600. Vai estourar. Não mexeu em nada. Empréstimo consignado, que só entrou no primeiro e segundo turno, se entra no primeiro, Bolsonaro ganhou a eleição. Foi onde ele mudou o voto de 0 a 2 salário mínimo, de renda familiar mensal. Empréstimo consignado. E que é a maioria do eleitorado. Mas assim, realmente você vai pensar, a eleição de reais vai mudar. Taxa de blusinha, aí isso é o contrário, entendeu? Muitas vezes a prática desmonta as teorias, ou quase sempre, né? Mas só para frisar, o desenrola, ele pode ter impacto, mas ainda não teve. Ele é conhecido como iniciativa, há uma expectativa em relação a ele, mas ainda no meu bolso ainda não... Falando, eu eleitor, tá? Meu bolso ainda não se concretizou. Você imagina a taxa da blusinha, que diminui, aumenta as vendas, aumenta a entrega, quantos entregadores, que, cara, é uma cadeia gigante aí de... Não, o que você exemplificou do tênis da China, que você comprava, valia 100, 200, agora você vai voltar a comprar 100. É isso. É isso, é basicamente isso. E como ele falou, isso dá ao eleitor cidadão a sensação de que esse poder de compra... Entendeu? Perfeito. Esses grandes programas, como esse, por exemplo, aqui do carro, dá impacto, mas não mexe, talvez, enfim, nos números. 7h59, minha gente. Precisamos fazer um intervalo. William Passos, Aloysio Abreu Barbosa e você que está nos acompanhando, continue ligado. Daqui a pouco vamos virar aqui o radar para Rio de Janeiro. Como é que fica esse favoritismo do Eduardo Paes? Até o momento, ainda falta muito tempo para a eleição, ainda falta uma campanha inteira, mas tem nenhum nome surgindo aí com tanta disposição, com tanta força. Será que Garotinho engrena agora e vai? Pode ser um segundo turno aí com Eduardo Paes e Garotinho? Porque até o momento tem a ação do STF também, que vai beneficiando aí o Paes. O Lula teve no Rio e admitiu isso num discurso. Daqui a pouco, segura aí, vamos rapidamente ao intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.